nas bancas do programa, né, nos processos de contribuição, e também em função da história que a Maria do Carmo vai escrevendo em relação à atuação, né, e da militância dela pelo SUS. Para quem não conhece, então, vou fazer uma apresentação rápida, né? Maria do Carmo, ela é formada em serviço social, né, pela USP de Ribeirão, ela tem especialização, mestrado e doutorado em saúde pública, no caso do mestrado e doutorado pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Ela é docente do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, desde 2003, né, atuando no campo da saúde coletiva. Né, e a Maria do Carmo, ela tem uma história de vida que acho que se mistura e se confunde também com toda a história do SUS em Ribeirão Preto, né, na implantação das equipes de saúde da família, como consultora da atenção básica no município, coordenando equipes, né, atuando pela parceria com a própria USP na gestão, né, de unidades de saúde. Ela coordenou projetos de apoio aos departamentos regionais de Franca, de Ribeirão Preto, de Araraquara, de Barretos, né, daqui de São Paulo, desses DRS, coordenou o projeto PET, Saúde, integrou um comitê estadual de atenção básica, participou dos projetos de avaliação para melhoria do acesso da qualidade da atenção básica, o projeto PMAQ, né, e coordenou o núcleo regional de Ribeirão Preto da Associação Paulista de Saúde Pública, da PSP, e participou agora, mais recentemente, do terceiro ciclo de avaliação do PMAQ, né? Então, por que eu considero importante trazer essas questões, né? Justamente porque elas revelam, né, toda a história de compromisso, de envolvimento, de luta que a Maria do Carmo tem feito, né, pelo SUS, tanto local, né, como regional, e muitas vezes nos encontramos nos espaços de controle social, nos conselhos, nas conferências de saúde, inúmeras vezes, né, Maria do Carmo está sempre sendo convidada para falar, né, do SUS, né, em defesa do SUS, falar com os usuários, com os trabalhadores, então, porque ela tem sido incansável nessa luta. Por isso, a gente quer te agradecer muito, Maria do Carmo. Para a gente é muito especial que você esteja conosco nessa noite, que você esteja inaugurando esse nosso ciclo, né? Esse nosso período de conversas e de eventos e de encontros que nós estamos querendo realizar. E então, quero deixar você bem à vontade para você conversar conosco. Nós programamos um tempo de fala para Maria do Carmo, ela vai conversar um pouquinho conosco, e depois nós vamos abrir para o debate, para a conversa. Vocês podem colocar perguntas no chat, durante a fala da Maria do Carmo também, quiser escrevendo, colocando questões, a gente já vai coletando essas questões, ou, ao final, você pode se inscrever, né, se inscreve no chat para pedir a palavra, e você pode colocar também a sua questão para todo mundo ouvir, tá bom? Agradeço os docentes que participaram da comissão organizadora, né, do evento também, a Luciana, que está aqui, a Vanessa, já agradeci, o Daniel, a professora Aline, a professora Alana, a Sueli, que não pode estar hoje conosco, o professor Wagner, que está aqui conosco, que são as pessoas que participaram ativamente do nosso processo de planejamento desses encontros, tá? Então, te passo a palavra, Maria do Carmo, te agradecendo mais uma vez, e fica à vontade, que a casa aqui é tua, você sabe disso, né? Muito obrigada.
Eu fico muito sensibilizada com as suas palavras, muito contente pelo convite, pela possibilidade de estar aqui hoje, a gente conversando. Ninguém tem receita pronta, nós sabemos que tudo isso é uma coisa construída. Então, nós estamos aqui entre parceiros pensando na formação, uma formação comprometida com uma construção de uma sociedade melhor, né? A própria projeção do SUS já indica, não um projeto de assistência médica, mas uma forma de organizar a própria sociedade. Quando a gente aponta quais vidas são importantes para nós, a quem nós queremos proteger, a quem nós queremos assistir, de quem nós queremos cuidar, né? E que isso não diz respeito só aos profissionais, aos técnicos, mas diz respeito à própria sociedade e à importância que essa sociedade dá para a saúde. Então, quando a gente vê o SUS numa situação tão difícil, a gente vê que a própria sociedade não acordou suficientemente, não politizou suficientemente essa discussão sobre qual projeto de sociedade está em jogo, né? Então, aqui vários profissionais da área da saúde que estão fazendo os seus mestrados profissionais, que estão pensando essa relação entre assistir e se formar para assistir melhor, né? E assistindo melhor, também ajudar na sua formação com questões relevantes para a saúde, com questões relevantes para a sociedade, né? E não temas de pesquisa esvaziados que vão garantir só uma titulação. Então, nós vemos aqui um espaço muito rico para essa reflexão e para exercer, e para mudar, e para fazer outras práticas novas, enriquecedoras e transformadoras, né? Quem está na linha de frente sempre se pergunta por que as pessoas adoecem de maneiras tão diferentes, né? Por que as pessoas... a gente não pode... Lembro saindo com alunos para discutir programa da criança, programa da gestante, a gente se deparava com casas, com famílias, com arranjos familiares, onde a aplicação daquilo era uma abstração, né? Uma avó que criava sozinha uma criança, que a mãe largou lá, e como é que essa avó fazia para cuidar, né? Aí você vai lá fazer toda a indicação do Programa Nacional de Assistência à Criança, que é importante, que é uma referência, né? Mas que tem que ser politizada essa situação. Então, a gente vê, né, nessa diferença, que nem toda criança não está pendurada na estratosfera, mas tem um contexto, uma história, uma família que está interferindo e definindo essa sua condição de saúde, a gente pensa então na questão da iniquidade em saúde. E não é à toa que o SUS coloca como um dos seus princípios éticos o princípio da equidade, ou seja, reconhece a necessidade de superar as iniquidades, né? E eu gosto muito da definição da Margaret Whitehead sobre iniquidades, que ela fala das desigualdades injustas, sistemáticas e construídas socialmente, né? Então a gente pensa, mas ser novo e ser velho é uma iniquidade? Sob o ponto de vista biológico, não, é uma diferença. Mas quando a gente vê que os idosos estão mais fragilizados socialmente, principalmente os idosos pobres, os idosos que estão abrigados em condições ruins, a gente vê que tem, sim, iniquidades presentes nessa situação, né? Bom, então, a gente já reconhece que na nossa prática cotidiana, as pessoas, os grupos sociais presentes no nosso território, não têm todos os mesmos riscos de ficar doente ou de morrer, né? Porque suas condições de vida e de trabalho são muito diferentes, né? Então, a gente pensa na universalidade, pensa na integralidade, pensa em como superar as iniquidades para poder crescer, né, nessas propostas. A renda está presente nisso daí, né? Só nos países em desenvolvimento, nos países subdesenvolvidos? Não, em todos os países. Então, por exemplo, tem estudos que mostram nos Estados Unidos, na Filadélfia, diferenças de 20 anos na expectativa de vida, com 2 bairros de diferença na estação do metrô, né? Vê que lá ainda
mulheres que estão 1% mais rico da população têm uma expectativa de vida muito maior, 10 anos a mais, do que as pessoas, as mulheres que estão no 1% mais pobre, né? E isso para os homens chega a 14 anos de diferença. Não é uma diferença pequena, é muita diferença, né? Então é uma iniquidade realmente presente aí, né? Tem os aspectos das relações humanas, as amizades, as condições de apoio, a rede de sustentação, as redes sociais de apoio que estão presentes também, né, dentro e fora da família, né? Os aspectos comportamentais, são só referentes à decisão individual? Não, também estão condicionadas pela cultura, pelo status, né, pela propaganda de fumar, de beber, etc, etc. Bom, então, nós temos aí um conjunto de aspectos que precisam ser considerados, né, e estão presentes nessas iniquidades. Um outro aspecto muito importante é a questão da escolaridade, né, e dos programas de proteção social, ou seja, como é que nós vamos obter uma condição favorável à saúde sem um Estado presente, forte, né, que garanta a proteção social das pessoas mais fragilizadas na nossa sociedade. Então, se discute muito, e hoje nós estamos aí com um questionamento muito grande por parte, principalmente do governo federal, mas não só, sobre o tamanho do Estado e a redução do Estado para um Estado mínimo, né? Que a presença do Estado cria dependências, cria... Gente, como é que numa sociedade tão iníqua, tão injusta, tão desigual, nós não teremos o papel do Estado para fazer essa regulação? Porque quando o Estado se retrai, o que avança? Avança o mercado, né? E na área da saúde é catastrófico cada vez mais. Nós estamos vendo isso, né? O quanto que não pode ser feito sob a lógica de mercado essa regulação. Nós estamos aí hoje, não dá para a gente desconsiderar os quase 117 mil óbitos pela epidemia da Covid, perto de quase mais de 3 milhões e 600 mil pessoas contaminadas. Quem tem acesso aos leitos? Quem tem acesso aos respiradores, não é? Quer dizer, precisa ter uma regulação, sim, para esses recursos. E quem vai fazer essa regulação não pode ser iniciativa privada, não pode ser regido pela lógica do mercado e pela capacidade de desembolso das pessoas, né? Tem uma questão ética aí que deve reger essas relações. Então, nós temos que pensar, né, que nessa condição agora, né, não há direito à saúde universal, integral, equânime, sem um Estado protetor, né, sem um sistema público universal, integral, participativo, né, que, aliás, nós não estamos inventando nada, nós estamos falando da própria Constituição Federal de 1988, né, não é novidade para ninguém, a novidade é cumprir, né, os preceitos estão postos, né, a dificuldade é nos pautarmos e conseguir tirar isso das palavras e viabilizar isso daí, né. Bom, hoje quando a gente fala dessa saúde pública, então hoje nós temos que falar da pandemia, inevitável, né? Nós estamos reunidos aqui hoje virtualmente por causa dela, ela entrou pesado nas nossas vidas, no nosso cotidiano, na nossa família, na nossa forma de viver. A gente hoje faz coisas que não imaginava, né? Dar banho no pacotinho de batatinha, não é? Assim, uma coisa que a gente não imaginava alguns meses atrás, mas estamos aí fazendo, entrou pesado na nossa vida, né? E mesmo pensando, né, nessa questão da pandemia, que afeta o mundo inteiro, ela não afeta de modo igual todo mundo, né? E isso é uma coisa que fica clara para nós, né? A presidente da Fiocruz, ela usou uma analogia muito interessante, dizendo o seguinte: nós estamos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Uns estão a remo, a bote, uns pendurados na tábua de salvação e outros estão no iate, com todo o conforto, com toda a condição. Quer dizer, poder ficar em casa não é para todo mundo,
né? Poder trabalhar à distância não é para todo mundo, poder se proteger não é para todo mundo, poder usar água com a necessidade que hoje é recomendada não é para todo mundo. Veja, estamos falando de coisas essenciais. Então, realmente, nós estamos na mesma tempestade, mas uns... ela não usou essa analogia, mas eu estou usando um pendurado na tábua de salvação e outros em condições muito mais adequadas, né? Poder evitar aglomeração não é para todo mundo, poder... Então, assim, fica clara a necessidade de fortalecimento de um sistema público universal, integral, para todo mundo, né? Essa recente proposta do Rodrigo Maia, de reorganizar, revitalizar, reformar o SUS, me arrepia até o último fio de cabelo, né? Porque tirando um padrão já existente, tirando por um padrão já existente, a gente já imagina que essa reforma, que essa revitalização, que essa modernização, vamos colocar tudo isso entre aspas, significa, né, avançar na lógica do mercado, né, na lógica dos planos de saúde, que tem sido tentado há quanto tempo, né, desde a PEC do Cunha, 451, que falava que todo patrão tinha que pagar um plano de saúde para os seus empregados, etc, etc, etc. Bom, a gente tinha uma ideia equivocada, que as doenças infecciosas, elas seriam superadas pelas novas tecnologias, pelos fármacos, pelas vacinas, né, pelas melhores condições sanitárias, mas, ao contrário, nós vemos a emergência de novas doenças virais e a reemergência das antigas, né, atribuída principalmente à questão ambiental, a forma como nós estamos tratando o ambiente, o nosso planeta. Por exemplo, a febre amarela, recentemente, a dengue, que volta na década de 80, o sarampo, etc, etc, e mais, né, se agrega aí essas coisas novas aí, como, por exemplo, a Covid, né? A diferença dessas pandemias antigas para hoje, acho que a gente, em alguns momentos, tece algumas comparações, é inevitável, mas eu acho que hoje a gente precisa considerar que nesse século, nesse momento, a partir de 1990, a partir das leis orgânicas da saúde, 80-80, 81-42, advindos da reforma sanitária, nós temos um sistema único de saúde e nós temos políticas de proteção social que estão aí, que existem. Quer dizer, quais são as perspectivas? São as que nós criarmos, como cidadãos, como trabalhadores, como militantes da área da saúde. Não está dada, essa briga não está perdida e nem ganha, né? Nós temos sofrido muitas derrotas, muitos reveses, e acho que essa pandemia, ela simplesmente expõe essas fragilidades que já eram existentes no SUS, né? E já eram existentes na nossa sociedade pelas iniquidades que nós falamos, né? Então, que caminho seguir, né? Um SUS pautado pelo mercado ou um SUS para todos? O SUS do direito, o SUS da vida, o SUS da cidadania, né? O SUS da solidariedade, ou um SUS condizente com o poder aquisitivo de cada uma dessas pessoas, né? Quer dizer, com essa pauperização, nós estamos excluindo aí uma grande parte da sociedade brasileira desse direito, não só à saúde, assistência, mas direito à própria vida, né? Porque as pessoas morrem quando vão perdendo a saúde, né? Então, nós temos ainda a palavra de ordem, o samba de uma nota só, temos que fortalecer o SUS, né? Para combater as doenças crônicas, como o diabetes, a hipertensão, né? Mas o SUS que vem pelo movimento, pela democracia, né? Um SUS participativo, o SUS que busca a garantia do direito para toda a sociedade brasileira. Esse combate à pandemia, como é que eu vejo? Eu vejo assim, que deve contar com uma estrutura que já é existente no SUS, que precisa ser aprimorada, que precisa ser melhorada, que precisa ser revitalizada, sim, né? Mas nós não podemos desconsiderar toda uma estrutura de vigilância em saúde que já é existente no país há décadas, né? Estava vendo um vídeo do texto de um epidemiologista expedito, José de Albuquerque, que foi diretor do Departamento de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, né? Ele fala
do negacionismo pelo governo federal dessa pandemia, subestimando essa pandemia, e ao subestimá-la, não adotou, simplesmente não adotou os mecanismos, as providências que precisava, as estratégias que precisava para conter a transmissão. Quando nós estamos falando desses mecanismos para conter a transmissão, nós estamos falando do quê? Estamos falando daquilo que provavelmente vocês, como profissionais da saúde, vivem no cotidiano para tantas outras situações, né? Nós estamos falando de detectar precocemente os casos, de fazer o contato com os comunicantes, né? Fazer a busca ativa, né? Valer-se das equipes de atenção primária, equipes de saúde da família, toda essa tradição da vigilância em saúde que já é existente, que tem falhas, mas que também tem muitas conquistas. As UTIs são importantes? Claro, são importantíssimas, são imprescindíveis, mas elas sozinhas não vão dar conta, né? No material que eu tenho aí, vou mostrar para vocês, vou passar para vocês, mostra como municípios que têm atenção primária bem estruturada, bem articulada, com as ações de vigilância, como elas conseguiram reduzir, por exemplo, o número de internações e o número de casos mais graves por meio dessas ações da atenção primária. Ou seja, há quantos anos nós falamos da necessidade, cadê o pessoal, Maria Tereza, Mônica, Adriana, não é? Leandra, nós estamos falando há quantas décadas na necessidade de fortalecimento da atenção primária, que não tem rede que se sustente sem uma atenção primária fortalecida e regente dessa rede. Né? Tá a prova aí, quer dizer, nós estamos pagando caro por não ter implementado coisas que já sabemos e que já poderiam e deveriam estar sendo feitas há muito tempo. Né? Nós temos que acionar esses mecanismos todos que nós já conhecemos para ir tentando controlar e romper essas cadeias de transmissão. E o Ministério da Saúde abdicou completamente de liderar, né, esse processo, fazendo com que os estados e os municípios, principalmente, ficassem extremamente sobrecarregados. E pior, dando para alguns o álibi, né, para fazer economia à custa daquilo que não pode mais ser penalizado. Né? Então, temos aí a proposta do governador de tirar recursos da FAPESP, de tirar recursos das universidades públicas, ou seja, a ciência já estava desvalorizada, as universidades já estavam desvalorizadas, lutando para poder cumprir com seus compromissos e fazer, manter os seus serviços de assistência, de extensão, as pesquisas e etc. Né? E agora, baseado em toda essa situação, fica aí como que a desculpa, o álibi para dizer precisamos cortar recursos de onde está sobrando das reservas técnicas das universidades estaduais, esquecendo-se da autonomia universitária e esquecendo de toda a necessidade e tudo que precisa ser feito. Né? Também não podemos esquecer do subfinanciamento crônico do SUS. Né? Desde a sua criação, em 1990, quando tem, né, essa regulamentação, o SUS deveria contar com 1/3 dos recursos da Previdência Social, que era um fundo comum, né, para a Seguridade, da Seguridade Social, que envolve Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Então, 1/3 dos recursos da Seguridade deveriam ir para o Sistema Único de Saúde. Quando que isso aconteceu? Nunca. Nunca. Né? Veio depois a emenda constitucional 29, que teve um mérito, sim, de vincular recursos em cada esfera para a saúde, porque como um gestor poderia se organizar, construir, contratar, planejar, sem saber com quanto de recurso iria contar? Então, a emenda constitucional 29 define esses patamares, 15% para os municípios no mínimo, 12% do Estado e para a União, era ano 2000, o anterior, né, com o crescimento nominal do PIB, a variação pelo crescimento nominal do
PIB a cada ano. Bom, isso nunca aconteceu. Demorou 11 anos para essa emenda constitucional, como a Constituição brasileira, você tem que ter as leis que regulamentam. Demorou 11 anos para ver a regulamentação dessa emenda, pela Lei Complementar 141, que trouxe quanto de dinheiro novo para a saúde? Nada. Foram tantas emendas, ela foi tão retalhada, né, que no frigir dos ovos, nada de novo veio de recurso para o SUS. Né? Gradativamente, o grande arrecadador, que é a esfera federal, foi se retraindo. Se a gente vê a percentual de contribuição da esfera federal na década de 70, chegava a 70, chegava perto de 78% dos gastos de saúde. Na década de 80, 90, foi se retraindo. Hoje é perto de 43%, quer dizer, o que era quase 80%, hoje é perto de 43%. Ou seja, com uma retração dessa natureza, desse montante, os municípios foram ficando cada vez mais sobrecarregados. O Estado se manteve praticamente, uma arrecadação, um financiamento pequeno, e muitos estados não cumpriram com a sua parte, com o seu mínimo de 12%. Né? Estados ricos, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Né? E o que aconteceu? Os municípios estão sobrecarregados. Quem tem a possibilidade de conversar com os gestores, o pessoal todo do DRS, vê a grita geral, né, dos municípios dizendo, estamos pondo não os 15% da legislação, mas alguns municípios estão pondo 28%, 30%, 33% dos seus orçamentos próprios na saúde, ou seja, um absurdo. Quando chega essa lei complementar que regulamentou a Lei 88, a Emenda Constitucional 29, desculpa, o subfinanciamento já estava crônico, né? E ele piorou. Quando ele não trouxe dinheiro novo para a saúde, imediatamente se desencadeou um movimento que foi conhecido na época como Saúde mais 10, que buscava os 10% das receitas correntes brutas da União. Mas a Emenda Constitucional 86, aprovada no apagar das luzes, trouxe 15% das receitas correntes líquidas. Então, se estimou aí, quem tem olerite sabe a diferença do bruto para o líquido, né? Se estimou aí uma perda de perto de 35 bilhões no período de vigência disso. Não contente, vem a Emenda Constitucional 95, a emenda do teto dos gastos, que aí sim retirou já 35 bilhões do orçamento atual do SUS. Só em 2019 já foram retirados mais 22,5 bilhões de reais do SUS, só no ano de 2019. Ou seja, a situação vai ficando cada vez mais drástica, mais feia, né? Tinha notado aqui... Deixa eu ver. Bom, quais são as perspectivas que nós podemos pensar para o SUS num contexto deste? Quando a gente diz que o SUS não é um projeto de assistência médica, mas é um projeto de sociedade, quando ele prevê a proteção social, quando ele prevê que a saúde é direito, a gente decora o artigo 196 da Constituição, saúde é direito de todos e dever do Estado, mas tem uma parte que complementa isso que é muito importante, que não é mediante assistência médica, é mediante políticas públicas da área econômica e da área social, ou seja, já se reconhece aí, né, esse conceito ampliado de saúde, que se não houver políticas sociais na área da habitação, para o trabalho, né, para a previdência social, para a educação, para a segurança, para a previdência, não vai ter saúde, certo? O SUS não vai dar conta sozinho, o SUS não vai ser uma ilha, né, de realizações, de bom desempenho numa sociedade que está penalizando as pessoas, está penalizando os trabalhadores, né, e onde, infelizmente, alguns discursos colam, né, isso é bastante preocupante. O que eu quero dizer com os discursos colam? Por exemplo, a reforma da Previdência Social, né, que a desculpa foi que ela
era deficitária, né? Mas se a gente analisar quantas pessoas, dentre as economicamente ativas, pagam a Previdência Social, é 1/3 apenas dos trabalhadores pagando a Previdência. Por quê? Porque a grande parte da população vive no subemprego, nas relações informais, e não recolhem a Previdência. Então, se a gente quer melhorar essa razão de dependência entre os que estão pagando e os que estão se beneficiando, nós temos 2 jeitos. Ou a gente diminui o denominador, mas ninguém está querendo matar velhinho, né? Porque senão a gente entra nessa. Ou a gente aumenta o numerador. Como é que a gente aumenta esse numerador? Com mais gente trabalhando em condições dignas, podendo recolher essa previdência, podendo ter direitos sociais garantidos, né? Então, foi, infelizmente, um discurso que colou, que viabilizou e que penalizou as pessoas que mais precisam, né? Não sei se a gente para por aqui e começa a conversa. Mais ou menos era o tempo que eu tinha pensado para não monopolizar. Oi, Carmen. Pode ficar à vontade, mas tem um comentário aqui no chat da Débora, dizendo: o Consórcio Nordeste se destacou criando o Comitê Científico do Consórcio Nordeste, apoiando a ciência e contra o negacionismo do governo federal no combate ao Covid. Importantíssimo. Entendo que não é uma pergunta, né? Uma afirmação que ela está fazendo. Um dado de realidade muito importante para a gente refletir. Ou seja, há saídas, né? Há possibilidades de organização, de resposta a tudo isso. Nós não podemos cair numa situação de fatalismo, de achar que não temos saída. Temos saída, sim, né? Temos saída e precisamos continuar lutando, né? Se alguém quiser usar a palavra, pode se inscrever no chat, ou a gente não tem ninguém inscrito, então... Mas, assim, acho que eu estava, assim, fico agora chamando a responsabilidade aqui para a gente, né, dos espaços de formação, porque a gente tem um cenário muito desafiador, né, um contexto muito complicado, né, para o próprio sistema, e aí acho que você foi trazendo, foi pintando um pouco esse quadro, né, que ele não é um quadro muito bonito, mas não. Eu fico pensando que, e aí eu quero pensar que tem luz no fim do túnel, né, que tem saídas, e aí fico pensando que os processos de formação, né, eles podem ajudar a dar uma parte dessa resposta, né, eu acho que sim. O acesso, né, do trabalhador, do gestor a esses processos de formação. Então, assim, se você quiser comentar um pouquinho isso, mas eu tenho feito... Eu quero comentar 2 aspectos. A gente tem uma falsa polarização, profissionais, sociedade, usuários, conselhos, né? E a gente costuma ver os profissionais na ponta da linha, muitas vezes vem com certa antipatia, aqueles usuários que reclamam, que exigem, e que às vezes nem fazem da melhor maneira, mas da maneira que é possível, que conhecem. Eu me lembro, em 1987, a vantagem da gente ficar velha é que a gente lembra lá atrás, né? 1987, anterior à Constituição Federal, anterior ao SUS, nós tínhamos Comissão Local de Saúde na unidade do Centro de Saúde Escola do Sumarezinho. Por quê? Porque tinha uma pediatra, as ações materno-infantis eram as predominantes, tinha uma ênfase muito grande nessas ações, e as mães reclamavam, porque para fazer a puericultura, para fazer o acompanhamento do desenvolvimento e crescimento dessa criança, nem sempre tinha o profissional lá. Quer dizer, mas por que a gente vai polarizar e dizer que tem um versus o outro? Não, nós estamos juntos, nós queremos dar essa assistência de qualidade. Para nós também era muito ruim não ter uma equipe completa, não ter condição de dar a resposta que as pessoas precisavam ali, né?
E a gente começou a conversar todo mês sistematicamente. E da conversa sobre o pediatra, conseguiu-se outro pediatra, né? Naquela época, a única pediatra era a professora Heloísa Betiol, hoje está no departamento de pediatria, como docente era ela. Subiu a Trude, subiu a Marininha, subiram outros pediatras, começaram a criar uma equipe ali, ou seja, começou a dar respostas. E foi muito bom, foi muito importante essa experiência. No Centro de Saúde Escola da Vila Tibério, passamos por um momento, o prédio lá, eu era diretora do Centro de Saúde Escola, o prédio lá é de 1934. Aí eu já não estava presente, não. O prédio de 1900 estava podre, né? Os fios eram embrulhados com um pano, que era assim que se fazia na época, né? Dava curto-circuito em todo lugar, perto de torpedo de oxigênio, quer dizer, não tinha mais condição de se operar naquela unidade. Foi junto com os usuários, lutando, que se conseguiu recurso para o orçamento participativo, acabou o dinheiro do orçamento participativo, a unidade não tinha nem teto, não tinha nada, tá certo? E a gente conseguiu, com a entrada de um outro secretário, entrar de novo no orçamento, terminar essa reforma. Quem conhece a unidade lá na Gonçalves Dias 790, vê que é uma das melhores unidades. O pessoal do DRS lembra que foi uma das unidades que ganhou o prêmio de excelência na atenção básica. E ainda o que era frágil neles, porque ainda não tinha assistência odontológica, não tinha assistência farmacêutica, com o dinheiro do prêmio, 50 mil reais, eles conseguiram fazer isso. E lutaram pelo prédio vizinho. O prédio vizinho tem, inclusive, o nome da Zezé Bistafa, da dona Diva, do Conselho Municipal de Saúde, porque apoiaram essa luta também. E aí, o prédio do lado, os usuários reivindicaram, porque era um depósito da prefeitura, que era um depósito de rato, porque os documentos lá já estavam todos comidos faziam décadas, né? E esse prédio foi apropriado, foi incorporado à unidade, reformado, se instalaram lá as cadeiras odontológicas, assistência farmacêutica, né? Mas era assim, ia discutir isso no no Conselho Municipal de Saúde, desciam as velhinhas todas da Vila Tibério com a bolsinha aqui debaixo do braço e iam e quebravam o pau lá, sabe? E assim se conseguiu. Vocês sabem, quem é de Ribeirão conhece lá a unidade, sabe que é uma unidade que conseguiu fazer uma transformação. Isso foi a união do quê? Da gestão com os profissionais, com os usuários, com os trabalhadores, né? Nos núcleo de saúde da família, ia renovar convênio, chegava o diretor, o secretário da saúde, ia fazer reunião, em algumas horas a gente conseguia chamar 250, teve uma lista de presenças de 287 nomes, chamadas às 11 horas da manhã para uma reunião às 6 da tarde. Ou seja, as pessoas participam daquilo que elas entendem como importante para si. Aquelas reuniõezinhas que a gente faz porque são importantes para nós, a gente fica se perguntando por que começa com 20 e acaba com 2. Porque elas são importantes para nós, elas não falam, não têm significado para essas pessoas. Elas têm um significado técnico para algumas pessoas, às vezes na maior boa intenção, né? Mas elas não fazem sentido para os usuários que não entendem como uma luta delas. Teria outros exemplos para dar, né? Creche no bairro, criança que chegava para a nossa unidade no núcleo 3, Travessa Nossa Senhora da Penha, a Dite da cirurgia, Zezé da enfermagem, eu éramos coordenadores, chegava criancinha de fralda, quase atropelada, ou ralada, queimada. Gente, por que essas crianças estão tão desprotegidas assim? Porque as mães não tinham onde botar creche. Foi a mãe, entre aspas aqui, mais tigrona, mais difícil, que chacoalhava aquelas divisórias e propôs, fulana, a gente está vendo que as crianças estão assim, as suas crianças, a gente vê você andando na rua, sol quente, com 3 crianças junto. Vamos organizar um movimento de creche aqui? A gente apoia. Mas é uma coisa que tem que ser das mães, porque as mães que estão assim, você topa? Como é que é isso daí, tia do Carmo? Como é que vai ser isso aí? Nós estamos propondo assim. O que vocês acham? Cada um que sair daqui para fazer uma visita, todos, alunos, docentes,
agente comunitário, o médico, o enfermeiro, os auxiliares, todo mundo vai ajudando a identificar as famílias onde tem criança, com que idade, por que está na creche, por que não está, o que faz. E a gente faz isso num mês. Se todos os núcleos toparam, todos toparam. Tinha área institucional, tinha tudo. Está lá a creche na Rua Rondônia. Precisa falar para essas usuárias que a participação social existe, que é importante, que dá resultado. Não, ela viveu. Esse discurso é nosso. Mas tem que sair do discurso, tem que ser uma coisa vivenciada. Tem que dar certo, tem que ver o encontro, aquilo que as pessoas esperam, precisam, e passam a acreditar. Né? Hoje ninguém precisa fazer esse discurso da participação social para elas. Elas viveram na pele, as crianças delas estão lá assistidas, sabe, perto de casa. Então, esses exemplos, né, de como é que a sociedade constrói junto um outro patamar de saúde, são essenciais para a gente. Né? Então, eu acho que, quando fala dos profissionais, né, não entrar nessa falsa polaridade entre técnicos e usuários, tá? Isso não existe. Se vierem benefícios, em vez de a gente ficar dando desculpa de por que está ruim, vamos dizer está ruim mesmo e vamos mudar junto, sabe? Então, vamos sair dessa falsa polarização. Isso daí, essa divisão não interessa nem aos profissionais, nem aos usuários, nem ao SUS e nem à melhoria da sociedade. Então, essa era uma coisa que eu queria pontuar. A outra coisa que eu queria pontuar, a não ser que tenha alguma pergunta. Tem a Luciana está pedindo para falar, e a Karen comentou fez um comentário aqui no chat atestando o que você está dizendo. Olha, essa unidade é boa mesmo, eu vou lá, eu conheço, mas não conhecia a história dela. A Karen, que ótimo. Muito bacana. A Alana conheceu o núcleo 3, né, Alana? Eu acho que eu vou deixar a Carmo embalar no que ela já estava na agulha lá, depois eu falo. Ok. Ô, Alana, eu vou falar de um outro aspecto dos discursos que colam, né? Outro discurso que cola é que muita coisa não está sendo feita nessa pandemia porque não tem dinheiro. E precisa tirar de dinheiro das universidades, precisa tirar de dinheiro, fechando a Covisa, fechando órgãos públicos importantes, né, para vigilância em saúde. Eu queria chamar a atenção para um aspecto que é o seguinte, mesmo recebendo autorização do Congresso Nacional para expandir os gastos em saúde por conta da pandemia, foram autorizados 340 bilhões. Vocês sabem quanto foi gasto? 130. 130 bilhões. Quer dizer, desde janeiro, nós já estamos sabendo que essa pandemia ia exigir ações rápidas, coordenadas, que nós íamos precisar de dinheiro, tá certo? O que justifica haver necessidade, haver dinheiro, e ele não está sendo gasto? Veja, 130 bilhões em 340 que já estão liberados pelo Congresso Nacional é um absurdo. Então, o que eu falo assim, que a gente precisa, em certos momentos, parar para pensar nesses discursos, porque eles são muito fáceis. E, às vezes, a gente cai. Então, outra coisa, os restos a pagar de anos anteriores, que de acordo com o Funce, um pesquisador que é economista, ele estima perto de 20 bilhões de reais de restos a pagar. Esse economista, ele defende essa PEC 1 de 2015, que é aquela que eu falei para vocês, dos 10%, que foi chamado de saúde mais 10%. Né? Essa PEC 1 de 2005, que põe pela esfera federal 10% das receitas correntes brutas da União, ela já foi aprovada em primeiro turno na Câmara, né? E foi apresentada, apresentada pelo Conselho Nacional de Saúde, e vejam, essa PEC,
esse movimento teve 2.400.000 assinaturas defendendo. E, em vez de se aprovar isso, se aprova a emenda constitucional 95. Quer dizer, eu lembro na 16ª Conferência Nacional de Saúde, que o professor Gastão Wagner era presidente, ele faz uma pergunta seguinte: será que a sociedade brasileira quer mesmo o SUS? Quer dizer, quando a gente demora 11 anos para regulamentar, né, um artigo da Constituição, uma emenda constitucional, que vai trazer dinheiro, e a gente diz, olha a fila, olha a desassistência, olha as necessidades, olha isso, olha aquilo, mas não se mobiliza para conseguir esse recurso, quer dizer, o que está acontecendo conosco como sociedade? É desinformação? Né, realmente a gente não acredita que a saúde deva ser para todo mundo, e acredita, porque isso é um exercício de solidariedade muito grande, né? A gente pagar a assistência daquele que não pode, né? Sei lá, acho que é uma coisa para a gente pensar, para a gente sair das respostas simplistas, né? Alana? Acho que era a Luciana. Ah, Luciana? Boa noite. Boa noite, Boa cadê a noite de Luciana? novo, Carmo. Ah, Eu estou aqui, Luciana, mas esse não Fioroni. sei se dá Tá para. boa, Luciana. Tudo bom? A gente chama de Lu Fioroni. Lu Fioroni. São muitas Lucianas. O Carmo, eu acho que você traz uma discussão tão fundamental assim, para de fato a gente passar a pensar por que construímos esse caminho tão frágil para sustentar o SUS, né, como um modelo de sociedade mesmo, né? O SUS não é só um sistema de oferta universal de saúde, ele é produto de um modelo de laço social, né? Na minha compreensão. E acho que você traz nesse sentido também. E eu fico pensando o quanto a gente precisa compreender um pouco alguns determinantes macro para fazer sentido esse desgaste desse laço social, né? Que tem sido muito difícil de sustentar o SUS. E a gente percebe em muitos serviços que, de fato, o SUS, ele, em grande medida, foi reduzido. Tanto do ponto de vista dos usuários quanto dos profissionais, ele foi reduzido a um canal de oferta de procedimentos, né? O que está muito longe da proposta ético-política do SUS. E acho que na sua fala faz a gente ter que pensar esses 20, 30 anos de política neoliberal que vai trazendo para dentro dos nossos corpos, para dentro das nossas células, esses valores do individualismo, né? Esses valores do consumo. O Marx fala que uma forma importante da gente medir o modo de produção e a desumanização das pessoas é como é que a gente usa o tempo, né? E a gente tem visto formas de trabalho, formas de vida onde o uso do tempo ele é cada vez pior, ele é cada vez menos humanizado, a gente cada vez menos usa o tempo para ser feliz, para estar com as pessoas, para produzir um sentido de cuidado, seja na nossa vida cotidiana e seja no nosso trabalho, né? Somos todos aqui, de alguma maneira, profissionais que lidam com a saúde e com a educação, e aí eu acho que a ideia de cuidado é muito fundamental para isso. Então, eu fiquei pensando na sua fala, esse conjunto de mudanças que foram fragilizando o SUS, porque foram fragilizando um determinado valor ético-político enquanto vínculo social. E daí eu fiquei me perguntando, já que nós estamos aqui no nosso primeiro evento dos 10 anos do mestrado profissional, o nosso programa de gestão da clínica, eu fiquei me perguntando assim, que eu acho que a gente sempre se pergunta, mas
Quando a gente pode se perguntar, com mais pessoas é mais interessante. Acho que as respostas podem ser mais bacanas. Fiquei me perguntando o nosso papel nisso, né? Desde a gente pensar um projeto pedagógico, qual é a função de uma disciplina no mestrado profissional? Qual é a função, no nosso caso, que a gente usa metodologia ativa, das nossas atividades curriculares? Né? O que a gente está querendo produzir de conhecimento e de reflexão? E isso está engajado, para além da questão técnica, isso também está engajado, a gente está conseguindo manter o mesmo valor ético-político do que o valor técnico, que eu entendo que a gente não deveria separar, que a gente deveria trabalhar com a mesma valorização nesse sentido. Qual é a função de um projeto de pesquisa individual de cada mestrando? Ele é um projeto individual? Ele só responde à necessidade ou ao desejo daquela pessoa? Ou ele deveria ter claramente um alcance para uma transformação social? Não que a gente tenha que ver os produtos exatamente após o final do mestrado, mas que os projetos individuais possam ser também, possam ter uma dimensão de resposta coletiva. Porque uma coisa que a gente tem percebido muito, e você falou do enfraquecimento da atenção básica, da atenção primária, a gente percebe que o conjunto de estratégias e de ações de cuidado territorial, de cuidado coletivo na atenção primária, ele tem sido executado de forma muito pouco consistente, muito pouco eficaz, né? As pessoas, eu acho que há um desafio para que as pessoas tenham desejo por desenvolver formas de cuidado coletivo e de prevenção e promoção, e também há uma dificuldade técnica em como fazer isso bem feito, né? Então, acho que a gente tem um papel nesse sentido, e também fiquei pensando dos projetos temáticos dos programas de pós-graduação, que são profissionais, né? O quanto a gente precisa construir projetos temáticos que respondam, obviamente, a uma dimensão científica, mas que precisam claramente trazer um horizonte de mudança na forma como a gente tem compreendido e feito a produção da saúde. Como é que a gente tem se visto como produtores e reprodutores disso? Fiquei pensando nessas coisas a partir da sua fala. A universidade, ela é um espaço extremamente competitivo, de muita competitividade, né? E a gente precisa transformar isso. Por exemplo, a Adriana falou aí, nossa participação no PEMAC. A gente avaliou no segundo ciclo perto de 90 municípios, depois 227 municípios, só no terceiro ciclo 1.095 equipes. O que a gente faz? Que tem um compromisso ético. Aí eles dizem, não, isso não é papel da universidade. Eu acho que é. De voltar em algumas dessas equipes, onde a gente tiver perna, entendeu? E devolver isso daí. Quer ver seus dados? Quero. Não pode ser uma devolutiva num pendrive para o gestor. Tem que sentar junto, tem que dizer, olha, está faltando aqui nesse município, nenhuma unidade de atenção primária tem isso. Vamos priorizar? Vamos conversar? Então, nós fizemos esses processos. Consigo fazer nas 1.095 equipes? Obviamente não. Mas naquelas que eu consigo, você cria um modelo para dizer, é possível, é viável, e precisa fazer parte dessas atividades de investigação a possibilidade de retorno para as pessoas investigadas. E foi muito interessante essa experiência, sabe? Sentar junto, sentar junto com as equipes. Vamos ver as fragilidades, vamos ver onde que precisa melhorar, onde é que nós vamos acionar, vamos chamar o secretário para ver, vamos chamar a prefeita para ver, o prefeito, para ver junto, com o que eles podem se comprometer. Está faltando capacitação? Não está faltando capacitação. Sabe o que está faltando?
fixação dos profissionais. Eu lembro, junto com a Silvaninha, Mishima, Sinira, Zezé, a gente fazendo os treinamentos aí, as capacitações sobre acolhimento para as equipes, ficamos meses pensando nas metodologias mais ativas, mais participativas, de reflexão, disso, daquilo, tal. Quando a gente voltava um mês depois, 9 municípios tinham extinto as unidades de saúde da família. Então, quando vocês falam, tem uma ligação íntima, muito próxima, né, entre a formação, a capacitação, certo? A gestão, né? Tem uma dimensão política. A saúde, ela tem uma dimensão política antes de tudo. Você fazer o que é tecnicamente certo é uma decisão política. É uma decisão política. Você dar retorno para as pessoas, você mudar, transformar, sabe? Eu acho que a gente precisa perder um medo. Eu estou terminando aqui minha tese para prestar o concurso de livre docência. A gente gosta muito de música. Eu estava colocando uma música do Beto Guedes, que eu gosto muito, que fala O Medo de Amar. Não sei se vocês conhecem. Eu gosto muito dessa música. Ela fala: o medo de amar é o medo de ser e a todo momento escolher com acerto e decisão a melhor direção. O medo de amar é não arriscar, esperando que façam por nós o que é o nosso dever, evitar o poder. Quer dizer, evitar o poder é medo de amar. Quando você tem um projeto coletivo, né, de benefício para um conjunto de pessoas, para o SUS, para a sociedade e tal, nós temos que dar a cara. Nós temos que dar a cara. Não vamos acertar sempre, não temos uma receita pronta, entendeu? Muitas vezes vamos errar, mas essa questão da fixação dos profissionais, gente, a gente fala da regionalização solidária. Não é solidária. O município que paga um pouco a mais, ele fagocita todos os profissionais daquela região, monta sua equipe e os outros desmontam. A atenção primária, nós estamos falando com vínculo, nós estamos falando com longitudinalidade, nós estamos falando, não é, de trabalho em equipe, de articulação, de troca, de confiança, de sistematicidade. Você cria isso, de repente, R$500 a mais e acaba tudo. Sabe? Aí você vai conversar com o gestor, mas por que você paga R$2.000 para um profissional? Não vai fixar. Ele fala, por quê? Porque as emendas parlamentares hoje fazem parte do cálculo da transferência federal. E as emendas parlamentares vêm fechadas. Ele falou assim, o que eu preciso numa unidade desse tamanhico, de 3 camas de hospital, de tantos aparelhos? Eu não preciso disso. Eu preciso de recurso para pagar bem a minha equipe. Fixar, vincular, capacitar, criar condições de trabalho, criar um projeto claro, que as pessoas vistam a camisa, que as pessoas acreditem, queiram, desenvolvam, entendeu? Criar esse sentimento de pertencimento, de compromisso, eu não consigo, sabe? Eu não consigo. Como é que eu vou pagar, gente, R$1.500 para um profissional, certo? Não tem condição, né? Eu estava vendo os profissionais de saúde, 250 mil profissionais foram infectados pela Covid. E os técnicos e auxiliares de enfermagem são os mais prejudicados. Quer dizer, isso é questão de condição de trabalho. Nós temos que criar essa condição, isso daí é uma coisa concreta que nós precisamos agir, né? É muito complexo, mas a gente tem que ir pensando em cada etapa, desde a formação, falando do PET Saúde, foi citado aí, quer dizer, trazer o aluno mais cedo para a rede, conhecer, valorizar. Como é que nós vamos esperar que os profissionais formados, pautados pelo individualismo, pela competitividade, quando se graduam, aí a gente joga todo mundo junto e fala assim, bem, agora vocês vão trabalhar em equipe, porque trabalhar em equipe é muito importante. Onde eles tiveram essa experiência de reconhecer valor no saber do outro?
bota enquanto é aluno junto, discute um caso concreto de uma família, como é que cada um vai ajudar, discute um projeto terapêutico singular junto com a família, junto com todos os membros da equipe, pactua coisa. A gente teve essa experiência, tá certo. Né? Nós tínhamos lá uma família, recebia 11 cestas básicas. Quando ela chegou lá, tísica, faltando das consultas do programa de tuberculose, com recidiva, com isso e com aquilo, a primeira mobilização nossa foi querer comprar mais uma cesta básica. Aí nós falamos, não, vamos pensar direitinho, vamos conversar com a família, vamos ver o que ela precisa. Não vamos achar que a gente sabe tudo, né? Que a gente tem mania de achar que a gente sabe o que o outro precisa. Vamos conversar. Sentamos juntos, essa família recebia 11 cestas básicas. E morava numa casa perto de um final de uma rede de esgoto, que os ratos andavam pela parede e comiam as 11 cestas básicas. Não tinha dinheiro para comprar gás para cozinhar essa comida, não tinha luz, não tinha água na casa, tudo cortado. Criança, molecada fora da escola, etc. Quer dizer, senta junto, vamos fazer um projeto junto, vamos articular os recursos da comunidade, vamos pactuar prazos com essa família, vamos... Deu certo, dá certo, entendeu? Acho que a gente precisa caprichar mais na escuta. Os maiores erros que a gente fez na nossa experiência de assistência nas unidades foi por achar que a gente já sabia do que as famílias e as pessoas precisavam. Quando a gente parou para escutar, a gente se surpreendeu. E muitas vezes a gente não parou espontaneamente, não. A gente foi obrigado a parar diante de situações graves e dizer, nossa, o que nós estamos fazendo? Né? Vamos... Que nem quando a gente vai jogar baralho, a gente precisa conhecer o parceiro, sabe? O jogo da vida ele é muito mais importante, a gente precisa conhecer mais, dialogar mais, ter mais humildade, sabe? De dizer assim, não sabemos tudo, temos que ouvir, temos que ouvir o aluno, temos que ouvir os profissionais, temos que ouvir a comunidade, temos que nos ouvir, sabe? O sentido que cada um, no curso de pós-graduação, no mestrado, está... Qual é o seu objetivo nesse curso? O que você quer atingir? Por que você está lá? Se perguntar isso, tá? Nós temos que fazer isso. Nós temos vários comentários aqui no chat das pessoas concordando, né, com a tua fala, trazendo a importância do usuário participar da construção do SUS, que isso torna protagonista e não um consumidor, né, de serviços. Exatamente. E aí várias questões em relação ao PMAQ, dizendo da importância desse programa, a Maria Tereza também colocando, mas que a devolutiva foi muito frágil, né? A Fabiana também dizendo, né, que isso pode ser um papel dos mestrados profissionais, né, atuar no sentido do fortalecimento de algumas políticas públicas. E aí, assim, tem uma pergunta, o Wagner, né, se eu não me engano, o Wagner se inscreveu, você quer perguntar, Wagner? Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Maria do Carmo pela fala dela, por nos instigar a fazer diversas reflexões sobre a importância do Sistema Único de Saúde no nosso processo, não só de construir saúde, mas de construir uma sociedade. E aí eu queria fazer uma discussão, talvez, assim, trazer duas questões que para mim são importantes. Uma é fazer um contraponto. Por um lado, a gente percebe inúmeras dificuldades que a gente tem para poder fazer com que esse sistema de saúde ele funcione da melhor maneira possível para oferecer para a população aquilo que a gente está se propondo, que está lá nas suas diretrizes, seus princípios básicos, que é direito de saúde para todos. No entanto, eu entendo, e acho que algumas pessoas também percebem isso, que talvez o Sistema Único de Saúde seja a nossa política social mais forte e abrangente que a gente tem hoje na sociedade brasileira. Eu diria até que
é por esse sistema, com todas essas deficiências que estão sendo colocadas aqui, e que você trouxe muito bem, com a falta de financiamento, tudo isso, mas eu acho que ela conseguiu, de um jeito torto, com grandes dificuldades, segurar a situação, por exemplo, pegando a situação da pandemia, para que ela não ficasse numa situação mais caótica do que ela já é, que a gente vê. Eu fiquei lembrando, há uma semana atrás, mais ou menos, eu assisti uma live feita por um projeto de extensão da própria UFSCar, o InformaSUS, que trouxe a experiência de um município do interior do Pará, chamado Rurópolis, dizendo de que maneira que eles enfrentaram a pandemia e como eles alcançaram um grande sucesso. Assim, se a gente pode até olhar isso na perspectiva de dados, como eles conseguiram controlar a pandemia nesse município do interior do Pará, né, no meio da floresta amazônica, em que eles tiveram uma taxa de letalidade, até o momento, baixíssima. Então, eu queria trazer esse contraponto, quer dizer, assim, não é para desconsiderar as nossas debilidades, mas também para dizer que a gente tem um sistema que é muito potente, que é muito forte, e que a fortaleza dele é que nos permitiu avançar para diferentes ações que a gente consegue ver que, assim, se você falar de SUS, em qualquer lugar desse país, as pessoas vão reconhecer como algo que te traz algum tipo de ação, para pegar um exemplo claramente, né? Assim, ninguém pensa, quer dizer, ninguém é muita gente, né? Mas não se pensa em vacinação, por exemplo, desvinculado do Sistema Único de Saúde. Não se pensa em programa de AIDS desvinculado do sistema de saúde. Então, eu queria trazer esse contraponto para a gente não ficar olhando só as nossas mazelas, que são enormes, mas mostrar as nossas potencialidades. E aí, nesse ponto, eu fiquei muito feliz de ouvir você trazer inicialmente a discussão do SUS a partir de um ponto que eu acho que é o nosso nó que a gente precisa saber desatar, que é a discussão da iniquidade, entendeu? Que é como uma questão que talvez seja o grande eixo que a gente precisa enfrentar para que esse sistema, que tem uma potência muito grande, possa se ampliar e se fortalecer mais. Aí eu só queria trazer isso como um dado para a gente discutir. Excelente, Wagner. O que seria de nós todos sem o SUS nessa pandemia? Seria um caos, né? Imagina, né? Concordo plenamente, e quando eu digo assim, a diferença das outras pandemias para essa é ter exatamente esse sistema de saúde hoje, né, organizado por essa lógica, com essa capilaridade, né? Agora nós precisamos aperfeiçoar, ampliar, fortalecer a atenção primária, né? Fortalecer esse sistema único, porque é o que a gente acredita mesmo, que ele tem potência, e tem muita potência. E assim, a gente andando pelas equipes, conhecendo as equipes, o trabalho, a gente, assim, se encanta com o compromisso, com a dedicação de alguns profissionais. É uma coisa bonita de se ver, que sensibiliza, que emociona. Você vê as pessoas, assim, às vezes com poucos recursos, mas criando, porque o que é a vida sem o criar, né? Sem a criatividade humana. Então, essas pessoas criando coisas maravilhosas, experiências notáveis, né? Muito importantes. Então, de fato, acho que é muito importante isso que você pontua, e eu reforço e digo que estou de acordo, sim, né? Essa pandemia teria, nossa, nem quero pensar o que seria, né?
se não fosse o SUS fazendo essa busca, fazendo os exames, tratando, dando medicamento, pelo amor de Deus, né? É triste pensar o que seria, né? Até outros países mais ricos, né, que não têm sistemas universais, estão muito mais penalizados exatamente pelo modo de organizar a assistência médica, pelo modelo de assistência. Então, eu acredito nessa potência, vejo, e a minha fala é no sentido de reconhecer para que a gente implemente melhorias, para que a gente amplie, para que a gente consolide esse SUS, para que a gente volte a financiar, resgate o patamar de financiamento da época da sua criação, que é o que se tenta agora, quer dizer, não estamos pedindo dinheiro novo, estamos pedindo para resgatar o patamar da sua criação. Veio um pedido modesto, né? Mas já suficiente. O Gilson de Carvalho dizia, hoje nós estamos aí na casa de R$ 3,60 dia per capita, para a parte pública da saúde. O Gilson de Carvalho dizia que nós somos milagreiro, nós somos SUS do milagre. Isso. Porque para fazer tudo que é feito, né, desde o transplante, eu falo com experiência pessoal, um filho meu mais novo fez um transplante de medula óssea pelo SUS. Né? Quem conseguiria bancar do bolso um transplante de medula óssea? Não se consegue. Você consegue, assim, com tudo que você tiver, não nós, né, bancar ali um período do tratamento. Toma 18, 20, 25 comprimidos de 500, 800 reais cada comprimido dia. Esse é o SUS. E foi feito tudo pelo SUS, no ambulatório comum, junto no leito, compartilhado ali com 2 pacientes, etc, etc. E aí falaram, você é docente aqui, você pode ir para a clínica civil, pode falar assim, eu quero pelo SUS, porque lá está o know-how, o conhecimento está ali, a mão de fazer isso está ali, faz um monte, é lá que ele vai ficar, eu confio nisso, confio nessa expertise, confio, né, nessa equipe, confio no SUS, e deu certo, fez o transplante de medula. Né? Você vê, isso daí é a maior prova de que o SUS, desde a atenção primária, da qualidade da água, do alimento, quando a gente senta para comer, da vacina, tudo, é SUS, né? Eu sou uma defensora de primeiro momento, de primeira hora. O que eu estou colocando não é nem a intenção não é assim desmotivar as pessoas, mas ao contrário, mostrar que assim, nós temos a nossa potência é tão grande, né? Você trouxe um exemplo agora da questão dos transplantes, que eu acho que é um exemplo bastante interessante, assim, exatamente essa potência é tão grande que a gente precisa exatamente lutar por todas essas coisas, por mais investimento, por um melhor financiamento, né? Assim, olha aí, olha onde nós estamos e aonde podemos ainda alcançar, né? Verdade. E eu acho que essa luta, ela começa assim no cotidiano, nas ações simples, sabe? Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma bandeira, vou sozinha lá no Ministério da Saúde, chacoalhar no Congresso Nacional. Não, na unidade básica, o que está faltando ali? Né? Quem é parceiro? Quem da comunidade está junto, da equipe está junto? Vamos articular, vamos chamar o secretário da saúde, vamos mostrar, vamos chamar o prefeito, vamos pedir, vamos insistir, vamos cobrar, vamos para o Conselho Municipal de Saúde, vamos na Câmara Municipal de Bandeira, quer dizer, vamos começar pelo nosso cotidiano, é lá que a gente se insere, né? Eu estou achando que a gente vai ficar aqui um bom tempo, que tem conversa. É muito gostoso, né? Porque quando a gente começa a falar... Não se apaixona pelo SUS, essa né? paixão, exatamente. Quem que não gosta de falar de uma paixão, né? Mas, assim, tem vários comentários aqui no chat, e aí a Maria Tereza reforçou a importância da universidade no apoio à gestão, e a Roseli, que trabalha na gestão em Porto Ferreira, diz, a Maria do Carmo nos instiga a pensar o modo de fazer uma participação popular potente,
se saber que estão fazendo política, se ou sem, talvez, versus o conformismo por parte de alguns profissionais do SUS, reconhecendo, é claro, toda a potência do SUS e dos trabalhadores. A Juliana Meneguzzi fala excelentes reflexões, fico pensando também à luz de Marx, como a Lu já mencionou, o quanto também não reconhecemos como usuários do SUS, e como nós, né, não nos reconhecemos como usuários do SUS e também trabalhadores, né? Nos criamos e recriamos no trabalho e muitas vezes não nos reconhecemos como tal e nem nessa vertente de luta política. E a Josi, também, que é uma apoiadora, eu esqueci o município, Josi, vejo que a não acreditação de grande parte dos profissionais de saúde peçam a favor da não valorização do SUS. Por outro lado, quando falamos em recursos, vemos pequenos municípios, regiões mais pobres do país envolvidos nessa questão da construção social do SUS com trabalhos, né, envolvendo a população. A questão em suma, talvez, é como você, professora, colocou, será que a população quer o SUS? O início da mudança no SUS deve começar nos municípios e nos profissionais, né? Bom, esses são alguns comentários que apareceram aqui, né? Eu não sei, talvez, acho que vou passar para um comentário final da Maria do Carmo, porque são 8 horas e eu, por mim, ficaria, assim, várias horas aqui nessa conversa, mas eu acho que a gente tem que ir caminhando para o encerramento também, até para que a gente possa, as pessoas, todo mundo possa cuidar um pouco da vida. A Maria do Carmo falou que adiar o jantar, né? Brincadeira, tô gordinha, posso ficar. Mas, assim, eu não quero roubar o espaço de ninguém, mas pode falar. Só acho que acho que essa questão que se levanta a sociedade, que é o SUS, a gente não produz só procedimento, consulta, aula, a gente produz significado nas coisas que a gente faz. Eu acho que cada um precisa pensar se acredita mesmo qual é o significado que o SUS, que a formação numa escola pública, assistência universalizada para todo mundo, integralizada, de qualidade, qual é o sentido que faz para si. Nós temos que pensar isso, porque a gente não vai poder convencer os outros daquilo que a gente mesmo não está convencido. Aqui a conversa rende porque nós acreditamos nisso, estamos aqui para isso, estamos aqui debatendo para ver o jeito melhor de fazer, para ver como é que cada um faz, como é que cada um pensa, como é que a gente cresce dentro disso, né? Mas a gente precisa pensar os significados que essas ações produzem em nós. Como é que a gente vê isso, como é que a gente enxerga, para que a gente quer fazer um curso de pós-graduação, né? É um título, é um aprimoramento da sua prática, é uma satisfação, é desalienar, poder refletir, poder ter uma prática mais pensada, mais reflexiva, mais comprometida, mais qualificada, né? Mas a gente não pode escapar disso, de pensar o sentido que isso tem para cada um de nós também. Reflexões profundas e necessárias, né, Célia? Eu também fiquei pensando muito sobre o sentido do nosso mestrado profissional, né? O quanto que esse fazer, ele ajuda e ele apoia e ele põe ele recoloca as políticas, né, todas do SUS, né, no palco, em cena, e bastante importante as reflexões que você nos trouxe. A Aline diz como estamos encerrando em breve, quem puder deixar comentários avaliando o encontro de hoje, ela agradece em nome da comissão organizadora, para a gente só não perder o nosso costume de avaliação, então, vamos avaliar o nosso encontro.
E a Fabiana diz, a fala da Maria do Carmo é um sopro de vida, que mulher maravilhosa, gratidão. Este momento foi muito lindo e precioso. Foi mesmo. Agradeço a oportunidade, Karen. Carmo, você quer falar algo mais para se despedir? Antes de você, eu quero terminar com a sua fala, não com a minha. Então, eu quero agradecer mesmo por esse... Não, eu só agradecer muito. Agradecer por Agradecer pelo convite, por estar aqui, conhecer outras pessoas. Se fosse presencial, com todo respeito às tecnologias aí que permitem que a gente mantenha aí o cronograma andando, mas se fosse presencial, seria maravilhoso dar um abraço em cada um. Maria Lúcia, você está aí? A Maria Lúcia Machado está aí ainda? Está aí. Estou aqui, eu ia escrever agora. Maria Lúcia, eu estou lembrando aquele evento que teve lá na unidade de saúde, que o menino falou assim, eu queria ir na frente dar um abraço na senhora. Eu falei, pode vir. Aí ele foi lá e me deu um abraço. Lá de trás, levantou e falou assim, eu queria também dar um abraço. Eu falei, em mim? Ele falou assim, não, no pessoal aqui. Eu queria abraçar o pessoal, porque a gente, como aluno, é muito cindido cada curso, então eu queria dar um abraço nos alunos dos outros cursos. Eu sei que foi uma abraçação no final, que foi ótimo. Que todos se abraçaram, foi um evento na USE, um aluno da medicina. Foi muito bom. Então, eu gostei, então eu queria dar um abraço pessoal em todo mundo aqui. Na impossibilidade fica virtual. Faremos virtualmente, então, por enquanto. A gente precisa muito se aquecer nesses espaços. A gente precisa desses momentos para se aquecer nesses espaços e para conseguirmos fazer o enfrentamento, né, disso tudo que tem estado aí na nossa volta, né? Agradeço mais uma vez a presença de todos. Nós teremos outras atividades, então vocês que já se inscreveram nessa receberão o convite e a programação de todos os nossos encontros. Teremos encontros até novembro, né? Então já ficam todos previamente convidados, né? Maria do Carmo também, volte, venha nos outros encontros, venha continuar o debate conosco. Acho que é isso, não sei se é a Aline, algum docente... Só fazer uma correçãozinha. Fala. Quando você me apresentou, você falou que fiz serviço social na USP, não foi, viu? Foi não na ERP. Só para ficar registrado aí, porque a USP nem tem curso de serviço social. Só para não Você deixar... sabe que eu peguei isso do seu Lattes, né? Eu vou até rever no Lattes. Tá. Mas, tá bom, pode ser que mas eu tenha acho que pegado. Lá tá. Só para não deixar uma informação errada. Tá certo. Mas eu ia dizer uma coisa que é da tua história com a música também, né, Maria? E recentemente vocês produziram uma música em homenagem aos trabalhadores da linha de frente do Covid, né? Uma música composta pelo filho dela, e ela canta também a música. Então, acho que todas esses envolvimentos, eles vão acionando outros sentidos, né? E de sensibilidade e de preocupação com o outro e desse olhar, né? A experiência de construir a música foi muito bonita. Foi. Não sei se eu posso falar um minuto. Pode. A ideia era homenagear os profissionais que estão na linha de frente. Aí eu conversei, era meu aniversário, ligaram as pessoas da família, assim, virtualmente, aí eu pedi para o pessoal da música da família, o sobrinho, o enteado, falei, gente, me ajuda a fazer uma música de homenagem aqui, e a música saiu rapidinho, eu não ajudei em nada, mas fizeram uma música linda, e aí eu fui pedindo para os profissionais, para os agentes comunitários, para os usuários, para os professores irem gravando, cada um foi gravando da sua casa e mandando.
E aí eles conseguiram os estúdios de gravação maravilhosos, músicos fantásticos, tem músico ali que foi indicado até o Grammy Latino, que foi lá ajudar a montar música, o pessoal cedeu os estúdios de gravação, cedeu os estúdios de edição de vídeo, tudo de graça para... Olha que solidariedade, que reconhecimento da importância dos profissionais da saúde, mais linda, sabe? E foi muito bonito, chegou no diretor da Faculdade de Medicina, Rui, você canta? Canto. Margarete, a ex-diretora, você canta? Canto. O professor fulano, a gente, aqui, o auxiliar ali, a tia, a avó, o cabeleireiro, todo mundo gravando. Foi a coisa mais linda, emocionante, emocionante. Nós pusemos, assim, em 2 semanas, tinha 20 e tantas mil visualizações. Por quê? Porque isso toca, é o que a gente está falando, do significado que se cria, né, nesses gestos. Então, assim, essa experiência, obrigada por ter lembrado, foi muito bonito. Obrigada, gente. Obrigada, gente, boa noite, bom descanso. Carmo, beijo no seu coração. Tá? Obrigada, beijo. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu ver a estrelinha, Alana. Fala tchau aqui, ó. Oi, Estrela! Cadê? Olha, fala tchau, manda um beijo. Isso! Linda! Gente, obrigada. Da música. Beijo. Obrigada, Carmo. Beijo, beijo. Beijo. Adriano, o material, se você quiser passar para o pessoal. Ah, tá. Tá bom. A gente envia para o e-mail. Eu coloquei o link da música Tá no bom. chat. Ah, Maria Lúcia colocou o link da música no chat. Obrigada. Beijo grande. Beijo, gente. Voltem nos outros encontros para a gente matar a saudade. Tereza, Roseli, a Jô. Érica está no link que a Maria Lúcia... eu vou... Acho que você consegue pegar. A Maria Lúcia postou um link do YouTube. Ah, várias pessoas foram repostando. Obrigada, gente. Bom descanso, boa noite. Tchau, Fabi. Beijo. Você que trabalha na linha de frente, acredita na vida e cuida da gente. Sabe quando não faz distinção, sabe a importância da vocação. Você quer, Vanessa? Chegou de repente, trabalhar na saúde é um só no coração, para que a gente se ajude. Oi, Nicole, eu não tinha te visto. Sabe quando não faz distinção, sabe quando você
tudo mudou porque tava doente. Ninguém chegou, foi competente. Aquela saúde é só a gente era tudo. Vai passar. Amanhecer um bom dia, a gente vai se abraçar. Voltando a alegria, ligar. Você escolheu ficar no nosso lar. Só por isso não fica isso vai passar. Obrigado. Você escolheu ficar no nosso lar. Seu compromisso é o que dá. Bacana, Vanessa. Obrigada. Oi, Lucélia, agora que eu estou te vendo. Acho que ela não está. Acho que a gente vai, então, né? Acho que sim. Um beijo, Dê. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.